Olá e vamos a mais um vídeo da série Para Gostar de Finais. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, será que o Tal está na série errada? Para Gostar de Finais, eu venho aqui com um exemplo do Tal contra o Smyslov, que é um dos maiores finalistas, né, de todos os tempos, campeão mundial Smyslov em 1957, ele foi campeão, e o Tal logo depois, se não me engano 61, mas o Tal vai dar um show aqui nesse final. Bom, o primeiro ponto é que isso aqui não é um final ainda, é um meio jogo. Nessa posição o Smyslov acabou de capturar em F5. A rigor, o Tal poderia jogar Dama D7 com um plano de Bispo B7 e Dama C6. Teria uma forte ação aí na grande diagonal e seria bem o estilo dele. Mas ele não resistiu à tentação aqui de jogar o lance Dama E2. Bom, não pode tirar a Dama porque tem mate. Então vamos ver o que o Smyslov jogou. Torre toma E2 e veio Torre toma E2. Se Dama toma, Bispo toma, vamos colocar aqui a variante, por exemplo, peão toma, ele toma aqui, mesmo que venha esse lance, bom, pode tomar de rei, e o cavalo está cravado, tem que jogar ou esse, e aqui, eu estou imaginando que pode jogar, entregar o bispo pelo cavalo, vai ter que bloquear, e jogar esse, e quando o rei tenta se aproximar, ataca o cavalo e ganha qualidade. E depois vai ficar com uma massa de peões aqui. Vamos conferir aqui se essa linha teve algum furo. Vamos colocar o engine aqui. Ok, vou botar ele desse lado. Tá dando cavalo B2 defendendo, mas vamos ver essa linha. Peão toma, bispo toma D3 já é vantagem decisiva. Torre C1 ou torre B2. Aqui ele está tomando antes aqui. Vamos, antes de defender o cavalo, tomar aqui com cheque. Está tomando de bispo. Parece que é mais preciso. E aí vem torre C1 ou torre B2. Vou colocar a torre C1 dessa vez. E bom, ele está preferindo torre A8, apesar do bispo C2 estar aparecendo em segundo lugar. D3, torre D2 ou torre C1. Se torre D2, cavalo E4. D2, rei F1, B5. Então a variante está perfeita e era uma conversão fácil aí para a vitória, né? Se joga Dama C1, bom, aí já está um jogo que seria talvez a melhor chance. Também parece que tem Dama E1 aqui. Ele até aponta como uma vantagem inicialmente, mas é um jogo mais igualado aqui, ainda com chances, né? Ele está tomando de cavalo melhor, só exigiria alguns lances precisos. E vai jogar com um peão a menos, mas com um bispo. Esse cavalo está fora de jogo. Tem cavalo entrando, acho que ele chega na sétima primeiro. Então, apesar do engine dar igual, está se segurando, muito difícil, né, a posição. Mas não foi isso que seguiu. Era uma boa chance para o Smyslov ter que encontrar o Dama E1. Seria o melhor lance. Mas aí o Smyslov capturou. Vamos para o final. Ele defendeu o peão de D3 e aí o Tal capturou de peão. Interessante que ele não capturou de cavalo, né? Ele quer manter aqui um controle dessas casas. Veio o ataque à torre, o Tal tirou e já está caminhando aqui para um final de bispo contra cavalo. No vídeo anterior da série, vimos um final do Nizovic, do cavalo superior ao bispo.
Agora vai ser o contrário. Então aqui o Tal, já percebendo que o essencial é a luta do bispo contra o cavalo, ele troca sem problema, peão toma e troca a torre, até para evitar que a torre branca entre na sétima. E aí convertemos aqui para o final, depois daquele momento Tal ali, né? Dama E2, um pouco de emoção na partida. Agora estamos num final que teoricamente, aliás o engine já está gostando demais aqui, vou fechar ele, e é a vantagem teórica do bispo sobre o cavalo com peões nas duas alas. Então o bispo age nas duas alas com velocidade e nós vamos ver o Tal aplicando na prática esse conceito. Então aqui ele aproxima o rei, isso faz parte do conceito, né, de finais, e agora ele começa a preparar uma ruptura em B5, que também vai acrescentar aí um fator, né, peões que podem se tornar passados na ala da dama. Aí veio A4 e A5 foi interessante, que A6 atrai o A4 e agora ele fixa numa casa onde o bispo pode atacar. O Smísolo já se aproxima para dar cobertura àquele peão. O Tal ataca o peão, o Smísolo defende. Parece que está tudo bem. Segunda parte do final agora, ele tira as casas do cavalo. O cavalo só tem casa agora em C2. E então o Smísolo fica aqui jogando de rei. O Tal entra pelas casas que estão livres aqui, ou pelo menos ameaça entrar, e aí força uma debilidade, mais um peão em casa branca. Quando esse cavalo se mover, ele vai poder atacar, forçando o peão a avançar, e vai ter acesso à casa G4. Então, quando jogou H3, o Tal volta o rei, faz alguns tempos aqui, umas firulas, sem talvez um objetivo muito certo. Agora ele encontra uma manobra. Vem para E8, vem para H5 e ataca, não ataca porque o rei já defendeu, mas ele ameaça bispo F1. O Smísolo joga cavalo E1 e ele vai lá no peãozinho que ele forçou o avanço. Impressionante como esse final é trabalhado a longo prazo, em várias fases. Agora, se o Smísolo joga H4, ele pode começar a preparar a entrada do rei por G4. Então o Smísolo pensou, vou ativar meu cavalo e vamos tentar ganhar o peão de H7, o peão de B6. O de H7 ele já ganhou, mas o Tal está satisfeito, porque depois que ele elimina o peão de H3, a casa G4 é uma porta de entrada aqui para o rei. Veio o cavalo, toma H7, cheque, o Tal ataca o cavalo, sobe aqui para G6 e o Smísolo traz o rei para a ala do rei. Mas tem um peãozinho lá do outro lado. O Tal não captura agora. O que preocupou ele? Talvez uma melhoria do cavalo por F3, F5. Mas eu acho que já poderia ter tomado ali. Vamos ver aqui com o Kibitzer se ele toma mesmo. Ele oscila, mas ele não dá aqui como principal, não. Justamente deixa o cavalo melhorar um pouquinho, mas vantagem decisiva mesmo assim. O Tal estava sobrando aqui no final, então ele jogou bispo G2 para tirar as casas do cavalo, né? Quer dizer, voltou para lá, o rei volta, ele vai entrar com o rei. O cavalo manobra, agora ele tem que tentar atacar o peão de B6. E o Tal vai ali no G3, quando tomar em G3 vai enfraquecer F4. Smísolo segue as manobras, o Tal volta a atacar em A4, e aí vem cavalo D5. Finalmente o peão de D6 está atacado, e o cavalo não pode ser capturado, porque o final de peões estaria perdido para as pretas. O Tal toma lá em F4, o Smísolo joga para ganhar o de F5, o Tal defende, ele volta atacando de B6 e agora ele toma em A4. Cavalo toma B6, bispo volta para E8. Então agora temos mais um fator que é esse peão passado, que vai servir de isca ali para atrair o rei branco. Cavalo D5, rei F3 não pode tomar o peão. Cavalo C7, bispo C6,
Manobrando aqui bem o Smyslov, vai tomar esse peão, só que o tal começa a avançar o peão passado dele. Isso vai prender o cavalo, mas esse aqui já está caindo. Olha só que com o peão passado o Smyslov não pode capturar. Vamos imaginar aqui, cavalo captura, o tal captura em F4, ele tem que voltar com o cavalo, e aí o tal tem dois peões muito distantes, esse aqui vai começar a avançar rápido, e aquele ali vai demorar para ser eliminado, né? Então o Smyslov aproxima o rei para jogar em B2 e o rei cuidar daquele peão. Vem rei toma F4, rei B2, agora ameaçando o cavalo toma D4, o tal defende. Ele ataca o bispo, Smyslov, bispo vem, ele avança o peão, o tal avança o dele, avança, tem que sacrificar, antes de mais nada, bispo toma, cavalo toma e avança. O Smyslov ataca, ele vai conseguir segurar o peão, mas depois de F2 aqui, cavalo cheque, rei E2, cavalo captura, rei captura em F2, rei toma 2 e o final ganho, final de peões básico aqui, né? Depois que coloca nessa casa, né, 3 passos aqui para a dama. Então, um final onde o tal mostrou muito conceito estratégico, porque esse conceito do bispo superior ao cavalo ele já aparece no meio jogo, é um elemento estratégico que repercute no final, porque o bispo é uma peça de longo alcance, joga nas duas alas ao mesmo tempo, e nessa partida nós vimos, né, pelas manobras aqui, um bispo cruzando o tabuleiro a todo momento. Trabalhou muito esse bispo e tudo começou com conversão aqui para o final e depois trocando tudo que não era essencial. Esses momentos que eu acho bem interessante, que troca o que não é essencial, porque já tem o conceito que esse tipo de final é superior. Você tem várias formas de tentar forçar, como entradas de rei, criação de peões passados, o bispo atacar peões fracos, e juntando tudo isso aí no mesmo pacote, então define que aqui é uma vantagem para as pretas, para o bispo. Então o tal deu um exemplo aí de final, mostrou que além de um excelente jogador de combinações, que ele era, ele também tem finais fantásticos. Então o jogador de ataque tem que conhecer a estratégia, tem que jogar finais. Outro exemplo de um jogador muito agressivo e que joga bem finais é o Shirov. E todos esses grandes de ataque, como Kasparov, o Fischer fazia muitas partidas de ataque, mas era excelente finalista. Então essa é a dica de hoje. Se você tem um estilo mais próximo aí do tal, você gosta de sacrificar, não deixe de estudar finais, porque além de melhorar o seu conceito estratégico, vai ajudar você nas combinações, no cálculo, e você vai ver que nos finais também existem muitas formas de ataque, vai satisfazer o seu lado aí combinativo. Então é isso. Vimos uma partida aqui do tal que a princípio parecia que estava na série errada, mas vimos agora que está na série certinha, a série Para Gostar de Finais. Então um grande final do mago de Riga, Mikhail Tal. Até o próximo vídeo, valeu!